coisa. Se você veio, porque Deus te trouxe para você ouvir a palavra de Deus. Amém? Se você não estivesse aqui, porque Deus não tinha trazido você para ouvir a palavra. Mas se Ele te trouxe aqui hoje, se Ele permitiu de você entrar aqui nesse lugar, foi para ouvir a palavra de Deus. Amém? Ele tem uma palavra, algo para a sua vida nesta noite. Recebemos o servo de Deus com alegria, batendo palma e dando glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos têm a paz de Jesus na sua vida, diga glória a Deus. Podem exaltar a Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui é de graça, tá bom? Nós estamos na casa de Deus. E na casa de Deus nós temos esta liberdade para glorificar o seu santo nome, amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Coloque a mão no seu coração, por favor. Diga, meu Deus. Pode melhorar, diga, meu Deus. Nesta noite, eu quero que o Senhor venha sobre mim com a sua presença. Diga, meu Deus, nesta noite, venha sobre nós com a sua glória. Diga, nesta noite, nós queremos receber o milagre da parte do Senhor para a nossa vida. Digam amém. Pega a Bíblia, por favor. Atos capítulo de número 6. Glória a Deus. Vamos continuar o que não terminamos semana passada. Atos capítulo 6, 4. Por favor, localize. Que Deus abençoe a todos vocês que deixaram o seu lar para estar aqui hoje, mesmo com muita chuva, Jesus nos trouxe e nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui na sua presença. Glória a Deus. E eu fico pensando, se Jesus voltar agora, muitos ficariam, porque a Bíblia diz: orai e vigiai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. São duas estações perigosas. Muita gente está na linha do precipício. E é perigoso. Então, acorde, por favor. Atos capítulo 6, verso 4. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Que diz assim: mas nós perseverávamos na oração e no ministério da palavra. Amém? 1, 2, 3, mas nós. Amém. Se assenta, por favor. Me preste a sua atenção. Eu quero falar com vocês aqui nessa noite. A oração e a palavra, o segredo para o crescimento da igreja, ou o segredo do crescimento da igreja primitiva. Quando nós olhamos, a igreja, ela é um organismo vivo e não apenas uma organização. O crescimento da igreja, ele é natural e ele não é resultado de técnica de comunicação. Quando olhamos, o crescimento da igreja, ele é saudável e ele vem através da
ele vem através de convenções e não de adesão. O crescimento da igreja, ele é saudável e ele vem através da convenção e não da adesão. O crescimento da igreja, ele deve ser espiritual e ele tem que se desembocar no crescimento numérico e também ele deve se espalhar o seu crescimento, tanto espiritual como natural. Nós olhamos o crescimento da igreja, ele deve ser uma busca, ou ela deve buscar o crescimento. Nós devemos buscar o crescimento. E ele não pode, ou não podemos, capitular a numerolatria. E muitas pessoas, eles buscam a numerolatria ou a idolatria, a idolatração dos números, porque muitas pessoas, eles prezam pelos números e nós não devemos buscar a idolatração dos números e nem a numerofobia, porque o medo dos números. Tem gente que eles são idólatras a números. A minha igreja, ela está crescendo porque ela tem número de gente, tem número daquilo, número de lá, e acaba sendo idólatra a número. E para Deus, toda idolatria é pecado. Uma igreja saudável, ela deve crescer. O crescimento de uma igreja, ele vem de Deus e não do homem. Isso tanto numérico quanto espiritual. A igreja, eu vou repetir, uma igreja saudável, ela cresce e o crescimento vem de Deus, e isso é tanto numérica quanto espiritual, ou quanto espiritualmente. Nós olhamos e não devemos nos abster das fontes do paganismo moderno. Muitas pessoas, eles têm buscado as fontes do paganismo moderno, eles querem estudar sobre, eles devem estudar sobre o crescimento da igreja, antes de deles nós devemos buscar e estudar o livro de Atos dos Apóstolos, para ver a forma desse crescimento, e eu falei disso na semana passada. Para quem estava aqui, eu falei sobre o crescimento na oração e na palavra, e vou continuar hoje. Eu mostrei os textos da Bíblia que levou a igreja a crescer através da oração e através da palavra, e é o que eu vou falar hoje. Nós devemos desembocar sobre o livro de Atos, o verdadeiro manual do Espírito Santo e a orientação da igreja contemporânea na busca do crescimento saudável. Se nós quisermos viver um crescimento saudável, numérico, nós precisamos olhar para a igreja do passado, olhar para os apóstolos, que eles levavam uma vida em oração, uma vida constante na meditação da palavra, na pregação da palavra. O crescimento da igreja, ele deve passar pelo ministério da oração e da palavra. Dois ministérios essenciais para o crescimento de uma igreja
que seja nacional, que seja regional, que seja local, ele deve ser pelo ministério da oração e o ministério da palavra. Dois ministérios da igreja contemporânea que têm ido à falência nos púlpitos e nas igrejas é o ministério da oração. Quando se fala de oração, falamos de batalha. Os crentes, a maioria deles, não vou dizer todos, porque tem muito crente de oração. Não vou generalizar, porque se aqui não tem crente que ora, logo do outro lado da avenida vai ter uma igreja aberta e vai ter crente orando. Então eu não posso generalizar dizendo que a igreja não ora mais. Quando nós olhamos para o crescimento de uma igreja, ele deve passar pelo ministério da oração e o ministério da palavra. A verdade é que os tempos mudaram, mas o método de Deus não mudou. Os tempos mudaram. Nós estamos numa época pós-modernidade. Os crentes têm se modernizado. Não oram, não querem Bíblia, não querem congregar, porque tudo se modernizou. Tem rádio, tem internet, não gasta ir na igreja, não gasta dobrar o joelho, não gasta orar, só basta pesquisar no Google e o Google vai me dar o que eu quero. A modernidade chegou, nós nos adaptamos com a modernidade porque o tempo mudou, mas o método de Deus para o crescimento ainda continua: oração e a palavra. Não vai mudar. Nós estamos no século 21 e aonde tudo se moderniza. As igrejas se adequam conforme o público. Parede preta, luzes coloridas, mensagem de autoajuda, mas esquece que o método continua o mesmo: oração e palavra. Hoje o método desse século é dancinha na igreja. Vai cantar, tem que mexer para lá e mexer para cá. Mas o método de Deus para mexer com a alma do pecador é oração e palavra. Músicas de autoajuda não resolve. Palavra de autoajuda não resolve. Spurgeon, e eu sempre cito, ele diz que é mais fácil um leão ser treinado a ser vegetariano do que um pecador ser transformado sem o poder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo esse tempo em que é mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que um pecador sequer ser transformado. Por quê? Falta a oração e a exposição da palavra. As igrejas, e talvez você vai cansar de me ouvir falar, não querem mais pregar aquilo que Deus quer. Querem pregar aquilo que o povo quer ouvir. O povo quer chave, o povo quer bênção. Toma que lá vai, recebe a chave da casa, recebe a chave do carro, mas o método de Deus não mudou.
Os apóstolos entenderam esta verdade incontroversa e reafirmaram. Eles firmaram essa estaca, eles bateram um martelo, aleluia, definindo a prioridade que deveria ser esses dois elementos para o crescimento crucial da igreja: a oração e a palavra. E se essa igreja quiser crescer, a igreja do século 21 quiser crescer, ela precisa passar pelo crivo da oração e o crivo da palavra. Ela precisa passar pelo crivo da oração e o crivo da palavra. E se tem alguém que ama a oração e a palavra, nesta noite somos poucos, mas ele está presente nesta igreja. Atos 6:4, nós olhamos e vemos eles dizendo: mas nós perseveraremos na oração. 1, 2, 3, eles perseverariam na oração e no ministério da palavra. A preocupação deles, tem mesa, já falei isso aqui semana passada, tem mesa para servir, tem banheiro para lavar, tem cesta básica para fazer, atender os pobres e necessitados. Mas a gente não pode deixar o tempo da oração e da palavra para fazer o que vocês querem. Nós vamos levantar diáconos para servir as mesas, tratar das viúvas, dos pobres e necessitados. Mas nós como pastores, nós como discípulos, nós como apóstolos, fomos chamados para a oração e para a palavra. Me perdoe se eu chatear você com as minhas palavras, mas não é pela palavra de Deus. Nós, pastores, precisamos fazer o que os apóstolos fizeram. Nós, pregadores, precisamos voltar para a oração e a palavra. Vou repetir. Nós, pastores, pregadores, precisamos voltar para a oração e para a palavra. Tem gente que gosta de pregar, mas não ora. E não existe pregação inspirada pelo Espírito Santo se não tiver uma vida de oração. Tem gente que prega muito, mas não ora nada. Aí pergunta: mas por que ninguém é transformado? Porque tu não ora. Porque a minha igreja está desse jeito? Porque tu não ora. Porque tem contendeiro? Porque tu não ora. Não adianta pregar muito e orar pouco. O mesmo tanto que tu prega é o tanto que você tem que orar. Vou repetir de novo. O mesmo tanto que tu prega é o tanto que você tem que orar. E toma que lá vai. Nós precisamos orar mais e falar menos. Porque falamos muito e oramos pouco. O que vale para Deus não é 1 hora de palavra, é 2, 3 de joelho. Porque o que vale mais não é o tanto que eu prego, é se a mensagem que eu prego de 2 ou 3 minutos é inspirada pelo Espírito Santo. É melhor falar pouco inspirado pelo Espírito do que falar 2, 3 ou 4 sem nenhuma ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles entenderam
que a oração era prioridade para eles. A palavra era prioridade para ele. 1, 2, 3. A oração é prioridade. A palavra é prioridade. Então, a partir de hoje, prioriza essas duas coisinhas na sua vida, que tu será um crente imbatível. Só ouviu um aleluia, né? Eu vou repetir para você entender. Prioriza a oração e a palavra, essas duas chaves, e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Quando você voltar a meditar na palavra, quando você voltar para a oração, você será um cristão imbatível. O diabo não vai ficar de pé, o diabo não vai permanecer, o pecado não vai permanecer aonde a palavra tem acesso, aonde a oração é prioridade, aonde você tem uma vida certa com Deus, o diabo não vai permanecer. Primeiro, a igreja primitiva dava a prioridade da oração no crescimento da igreja, ou a prioridade da oração no crescimento. Quer ver a igreja sua crescer, a nossa igreja crescer? Prioriza a oração. Vamos cantar menos. Você já pensou que nós canta muito e ora pouco? Você já pensou que nós gostamos de cantar, mas não gostamos de orar? Como você vai fazer um pedido para Deus se você não ora? O único meio de você falar com Deus é pela oração. Um único. É um único meio de falar com Deus, é na oração. Quando você ora, tu fala. E como você ouve Deus? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Eu não vou falar com Deus através do meu louvor. E quem diz que louvor fala com Deus? O louvor, se você quiser entender isso aqui, eu vou dar uma aula para tu. O louvor é um convite para Deus se fazer presente. Quer ver? Quando Josafá está no deserto com o rei, eles estão perdidos, está sem água, com fome. Ele diz: há algum profeta aqui? Aí alguém disse: olha, tem um profeta, tem Eliseu. Foram até Eliseu. Eliseu falou assim: me traz um tangedor, me traz um músico. Quando o músico chega, ele começa a dedilhar e começa a adorar a Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. A mensagem veio até Eliseu. Por quê? O tangedor tocou. E nós precisamos entender que as nossas músicas não convidam a Deus. Você já percebeu que as nossas músicas são rivalidades? Quem te humilhou vai te ver no pódio. É guerra de cá, é murro de lá, é pancada de cá. Mas quem leva uma vida de oração, ele entende que o segredo de Deus não é palco. Vou repetir isso aqui. Quem leva uma vida, irmão Antônio, de oração, ele entende que o segredo de Deus não é palco, é pó.
O segredo de quem leva uma vida de oração não é pódio, é pó. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Deixa isso aí, vou fazer uma mensagem outro dia, né, irmão? Vamos lá. O crescimento da igreja é uma obra de Deus. Nós plantamos, regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. A Bíblia diz: Paulo planta, Apolo rega com o quê? Com a oração, com as lágrimas. Mas é Deus que faz a semente morrer e nascer, crescer e dar fruto. Eu prego, mas eu devo orar para que a semente nasça, para que a semente cresça. A igreja deve orar, a igreja deve amar a palavra, porque a semente vai crescer. Deus vai trazer crescimento para a sua igreja. Nós pregamos, nós evangelizamos, mas só Deus pode abrir o coração do homem. Irmão, Deus tem abrido muito a minha mente, eu já errei muito. A gente tem aquele ditado assim, principalmente nós pastores, tem aquele costume de dizer: saiu um, Deus manda. A gente tem o costume de dizer 10. Se a gente não consegue cuidar nem do um que saiu, vai vir não. Eu já falei isso demais na minha vida. Mas depois que você passa a ler a Bíblia, você entende. Jesus não mandou ir atrás, segura. Jesus não mandou ir atrás de ímpio. Ele disse: ide ante as ovelhas perdidas. É aqueles que saíram. Primeiro busca quem se perdeu. Mas a gente tem esse costume, né? Nós pregamos, nós evangelizamos, mas só Deus pode abrir o coração. Ganhar uma alma, irmão, é tão difícil, mas perder é tão fácil. Uma pessoa com qualquer palavra que você fala, se fere. Eu tenho refletido muito nesses dias. O que tem de pessoas que se feriram na igreja com palavras. Elas se ferem porque essa geração é uma geração que precisa ser mimada. Eu não devo pregar o que eu pregava há 10, 20 anos atrás. Escorraçar. Eu devo pregar a palavra e agasalhá-las. Nós estamos vivendo uma geração, é uma geração fraca. Qualquer coisa elas se ferem, se machucam. E se eu usar somente vara, eu tenho que ter o cajado para consolar também.
eu tenho que ter o cajado para trazer ela para perto de mim também. Mas como eu vou entender isso? Levando uma vida de oração. Ensinamos e exortamos, mas só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Ei, meu filho, você só tem que orar e pregar. Só ore e pregue. É Deus é quem convence, filho. Nós temos que entender que um único agente de transformação é o Espírito Santo. Vou repetir. Quem doutrina a igreja não é o pastor, é o Espírito Santo. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Quem muda caráter não é mensagem forte, é o Espírito Santo. Quem atrai as multidões é o Espírito Santo. O pastor da Coreia do Norte, a igreja maior do mundo, na época continha mais de 87 mil membros. Em uma entrevista, perguntaram a ele qual foi o melhor tempo da sua igreja. Ele disse: o melhor tempo é quando nós nos reservamos para orar. As cidades juntaram para orar conosco. Milhões e milhões de almas caíam rendidas nos pés do Senhor, porque dedicamos o tempo da oração. O Brasil precisa orar. As igrejas brasileiras precisam adaptar uma vida de oração. Os crentes precisam orar. Nós precisamos orar. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos humilharmos diante da face de Deus. A igreja brasileira precisa voltar para Deus. E talvez você pode até ficar com raiva de mim. Mas essa é uma alerta solene de Deus para a sua igreja nesses últimos dias. Oração. Deus está convidando a sua igreja para oração. Vamos voltar para a oração. Paulo escreve em Tessalonicenses 5 dizendo: orai sem cessar. Orai em todo tempo, com oração e súplica. Nós precisamos orar. Precisamos orar. Só o Espírito Santo pode convencer-nos e nos levarmos a uma busca incessante na oração. Precisamos rasgar o nosso coração. Precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo.
estamos tão endurecidos. Os olhos dos pregadores, dos cantores estão secos. Eles já não choram mais, eles já não se aquebrantam mais. Os pastores, os seus sermões são tão duros e secos que falta a essência de Deus. Precisamos regar as nossas mensagens com as nossas lágrimas. Precisamos ter o coração sensível. E como nossos corações ficará sensível quando voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Isso com choro, com lágrimas, com gemido, e volta para a sua palavra. Mesmo que nós usássemos todas as técnicas modernas e todos os recursos da terra, jamais poderíamos converter sequer uma alma. Não adianta ter tanta técnica. As almas não se convertem com técnica. É somente a oração que vai desencadear as almas aprisionadas por Satanás. Pedro estava preso, a sentença de morte era certa, mas a igreja entendeu que somente a oração poderia mudar. E a igreja orava por Pedro e as cadeias caíram por terra. Pedro foi livre da prisão. O nosso país está sendo destruído. O nosso país está à beira de um colapso. Você vai na mídia, você vê uma enxurrada que é derramada sobre o país. E será que isso não tira nenhuma lágrima da igreja? Nós estamos vivendo crise. E alguns camaradas ainda têm coragem de dizer em cima dos altares: estamos vivendo um grande avivamento. Me explique, por favor, que avivamento é esse? Que a igreja está vivendo no Brasil, aonde o divórcio cresce, assassinato cresce, aonde pastores estão morrendo, aonde as pessoas saem da igreja. O avivamento verdadeiro da igreja que ela vive, ele traz crescimento numérico, espiritual, ele traz crescimento para a nação, ele traz prosperidade, ele traz salvação, a criminalidade acaba. Quando a igreja está vivendo um verdadeiro avivamento, almas se convertem. A nação se volta para Deus. E não se assuste. Uma igreja de oração é
é mais poderosa do que a bomba nuclear. Uma igreja de oração é mais poderosa do que os exércitos maiores da terra. Uma igreja que ora, ela é mais poderosa do que os exércitos do mundo inteiro que é unido com toda espécie de armamento. Uma igreja que ora, ela é mais poderosa. Só que nós, em vez de avançarmos como igreja, nós estamos recuando. O inferno está avançando e nós que dizemos ser a igreja, estamos voltando para trás, estamos voltando às modernidades, estamos voltando para trás igual caranguejo. A igreja não tem que voltar, ela deve andar, ela deve avançar, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja tem que avançar. Está vivendo crise, mas ela avança, porque ela leva uma vida de oração. E eu não vou pedir você para dar glória. O novo nascimento é uma operação sobrenatural e exclusiva do Espírito Santo. Pastor não produz novo nascimento não, meu filho. Por mais usado que ele seja, ele não faz. Por isso, somente Deus pode agregar à igreja os que são salvos. Somente Ele. Se Deus não agregar na igreja os salvos, ninguém. Eu não posso fazer. Quer vir, vem. Se não quer, fica em casa. Somente Deus que pode agregar aqueles que são salvos. Quem é salvo, irmão. Quem não é, se perde, meu filho. Sendo assim, nós precisamos depender mais dos recursos de Deus do que os nossos recursos. Às vezes nós batemos no peito e falamos, nós temos recurso. E Deus está dizendo assim, vai batendo com a cara no muro, uma hora você entende. Que os seus recursos não adiantam de nada. Pode ter bacharel, pode ser doutor, pode ter isso, pode ser... Porque tem gente que está confiado no que ele tem, nos seus recursos. É bom ter teologia, é bom ser estudado, é bom ter doutorado, é bom você ter dinheiro, mas o seu recurso não adianta de nada. Temos que depender exclusivamente de Deus. O poder para realizar a obra de Deus não vem da nossa influência, da nossa inteligência ou dos nossos recursos financeiros, nem mesmo das nossas habilidades pessoais. Ele vem de Deus. Nosso poder, ele vem de Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem regenera, é Ele quem chama, é Ele quem glorifica. É Ele que justifica, meu irmão. A salvação, ela é a obra de Deus, do começo ao fim. Vou repetir que você não entendeu. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. Tem gente ensinando por aí
que a salvação é Deus e o homem tem que fazer por onde, o homem tem que fazer, não, o homem não tem que fazer nada, já foi feito, porque Efésios 2 diz, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O homem não tem que fazer nada. Vou repetir, o homem não tem que fazer nada. Tudo já foi feito. Lucas escreve. Paulo diz, em Atos 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do evangelho da graça. E depois eu falo sobre isso qualquer hora dessa. Estou preparando a mensagem para falar sobre isso. Por quê? Tudo já foi feito, porque Deus é quem escolhe. Se você está aqui, foi porque Deus te escolheu para estar aqui. Se você foi regenerado, foi porque Deus te escolheu e te regenerou. Se você está aqui, foi porque Deus te escolheu, te regenerou, te chamou. Se você já foi justificado, foi porque Deus te justificou e você é glorificado, porque Ele te chamou, porque Ele te regenerou, porque Ele te justificou. O crescimento numérico da igreja primitiva retrata a sua vida exuberante de oração. Quer viver crescimento nesse ano? Leve uma vida de oração. E talvez eu seja o pastor que mais fale de oração. Talvez. Não estou dizendo só eu falo. Talvez. Porque sempre nas minhas mensagens eu falo de oração. A igreja de Cristo precisa levar uma vida constante em oração. A igreja orava e os resultados apareciam. Quer ver vidas sendo transformadas, tocadas, caindo de joelho? Comece a levar uma vida de oração. Ore pela sua igreja, ore pelos membros da sua igreja, ore pelas almas da sua cidade, do seu bairro, falando: Jesus comove os corações, Jesus quebra as prisões, Jesus leva as almas para a tua casa, e os céus irá se rasgar, e as almas cairão de joelhos nos pés do Salvador. Leve uma vida de oração. A gente, às vezes, nós quando somos pastoreados, nós gostamos da oração do pastor. Pastor, ore por mim. Pastor, faz isso por mim. Faz uma visita lá em casa, faz uma oração lá em casa. Eu não sou contra. Mas tem hora também que o pastor está aqui de joelho dizendo: Jesus, traz ela para vir para cá, e ela não vem. A maioria dos membros da igreja, a maioria, não todos, eles não querem orar. Você já viu
Você já viu aqueles crentes, aqueles que só chega para você e fala, 6 horas para mim? Oi, Marcela, vai para a igreja, 6 horas para mim? Certo dia uma irmã era do círculo de oração e ela sempre chegava tarde na igreja. Via a irmã passando para a oração e, oi, ora para mim, 6 horas lá. A irmã, amém, nós vamos orar. Segundo dia, 6 horas para mim. A irmã, nós vamos orar, amém. Aí, terceiro, quarto, quinto, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Aí aquela irmã juntou umas 3 irmãs e falou assim, vamos passar lá hoje. Todo dia às 6 horas. E eu já não aguento mais negócio de 6 horas. Aí, lá vai passando e de a pouco a mulher saiu no portão. Ei, 6 horas para mim. Elas cataram ela para o baço e falaram, vamos para a oração. Ah, mas eu tenho que... Vamos para a oração, 6 horas, vamos orar. Arrastaram ela para a oração, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E nunca mais ela quis sair da oração. Ela morreu de joelhos. Porque um dia alguém arrastou ela para a oração. Às vezes precisamos de um empurrãozinho. E Deus está te dando esse empurrãozinho aqui hoje. Segundo, para nós encerrar. E esse aqui eu vou ser rápido. 8 minutos eu termino. A supremacia da palavra para o crescimento da igreja. Na medida em que a palavra de Deus crescia e prevalecia, o crescimento da igreja primitiva se multiplicava. Porque a palavra crescia. Porque cada vez que eles pregavam, a palavra crescia. Não é a igreja que crescia aqui. A palavra crescia, automaticamente a palavra cresce, o número da igreja vai crescendo. Porque eles entenderam a supremacia da palavra para o crescimento da igreja. Se essa igreja valorizar o crescimento da palavra, e nós estamos vivendo num tempo em que esta igreja tem ouvido somente palavra que vem diretamente de Deus. Não estou dizendo que os demais não pregavam a palavra, mas nós estamos vivendo, priorizamos a palavra aqui nessa igreja e queremos ver o crescimento dessa palavra, mas também queremos ver o crescimento dessa igreja. Ou é só eu que quero isso? Hoje nós podemos até experimentar um crescimento numérico. Hoje nós podemos até experimentar um crescimento numérico da igreja sem a supremacia da palavra, mas não um crescimento saudável. Nós vemos muita gente falar, a igreja está crescendo, está isso, está aquilo, mas o crescimento é saudável. A palavra que está sendo ministrada é saudável, tem dado saúde a esta igreja. O pão que essas pessoas estão comendo, estão se alimentando, é o pão do céu, é a água do céu. Aleluia. A igreja do Pentecoste, ela começou com
a palavra. Quando a palavra, o primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas se converteu naquele dia depois da palavra. Olha o salto que essa igreja vai dar, de 120 para quase 5.000 pessoas. Porque quase 3.000 se rende naquele dia. Quase. Não é 3.000, é quase 3.000, a Bíblia diz. Olha o salto dessa igreja. Através da palavra. Porque Pedro pregou um sermão cristocêntrico. A igreja precisa entender e voltar a pregar o Cristo nela. A minha mensagem precisa ser cristocêntrica. Será que nós estamos dispostos a ouvir um sermão cristocêntrico? O sermão cristocêntrico não é autoajuda. O sermão cristocêntrico é um sermão que constrange, é um sermão que transforma, é um sermão que arranca lágrimas e faz o pecador se render aos pés de Jesus. Só que nós não gostamos de ouvir uma mensagem confrontadora. Todo o registro de crescimento da igreja primitiva no livro de Atos está diretamente ligado à proclamação da palavra. Se você pega o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, o capítulo 6, o capítulo de número 9, o capítulo 17, e meditar, você vai ver que até o capítulo 4 eles falam número. No capítulo 4 à frente eles dizem multidões. Porque já não dava para somar mais um número. Agora já era multidão que se agregava na igreja. Por meio de quê? Da palavra. O que gera um crescimento saudável na igreja é a palavra ser pregada. É mediante a pregação da palavra que Deus chama os seus escolhidos. Glória a Deus. A fé, ela não vem pela oração. A fé não vem pelo louvor que eu canto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe ter fé sem a palavra. A minha fé é aumentada ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Deus escolheu salvar o homem pela loucura da pregação. Paulo que diz isso. A igreja cresce na medida em que a palavra de Deus cresce. Quer crescer? Deixa a palavra de Deus crescer dentro do seu coração. Eu vou repetir. Quer crescer? Deixa a palavra de Deus crescer no seu coração.
cante a palavra, ora a palavra, canta a palavra, ore a palavra, canta a palavra. Não podemos produzir o crescimento saudável da igreja, mas podemos proclamar a palavra de Deus com fidelidade no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos se admiravam da doutrina de Jesus porque ele falava com autoridade. Ele falava no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém conseguiu resistir Estevão, porque a sua palavra era com autoridade. A palavra era como uma flecha que penetrava na alma dos homens. Ninguém pode resistir uma mensagem dotada do poder do Espírito Santo. E mensagem poderosa não é aquela que a gente grita, que a gente pula, não. Mensagem poderosa é aquela que te faz pensar. Porque para nós pentecostal, acha que mensagem poderosa é aquela que o povo está só pulando. Mensagem poderosa é aquela que você vai para casa dizendo, que mensagem. Você não pulou, mas aqui dentro, o coração está dizendo, eu preciso orar. O coração está dizendo, eu preciso mudar. Aleluia. Mensagem poderosa, ela é dotada do poder do Espírito Santo. Sabendo que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, mas antes ela produzirá e prosperará para quem ela foi enviada. Quando a igreja se voltar para Deus, por intermédio da oração fervorosa, ela vai voltar para o mundo para proclamar com poder a palavra. E então, a igreja experimentará um crescimento extraordinário de Deus. Igreja brasileira, não é profecia, porque hoje está cheio de profeta por aí. Igreja brasileira, se volte para Deus na oração e na palavra. Pastores, me ouve, por favor. Volte a orar e a pregar a palavra. Membros, obreiros, se volte para Deus na oração e na meditação da palavra. Volte para ouvir a palavra de Deus. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fica de pé, por favor. Deus honra a palavra e a oração, irmão. O segredo para o crescimento da igreja, somente esses dois princípios, oração e palavra. Amém? E eu quero orar por vocês. E já vamos encerrar também após essa oração. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar, por favor. Vem aqui diante do altar. Nós somos poucos hoje, mas há uma multidão sendo alcançada através da rádio e através da live. Às vezes eu prego para poucas pessoas aqui, mas sempre todos os nossos cultos, só pela live nós alcançamos 2, 3 mil pessoas. Fora o rádio, porque tem milhares também alcançados pelo rádio. Eu quero que você
Se você puder dobrar os seus joelhos aqui diante do altar. Fale com Deus. Se derrame diante de Deus. Nós iremos clamar a Deus agora. Nós iremos buscar a face de Deus agora. 3 minutos, de 3 a 5 minutos de oração. Clame, eu quero que você clame de verdade. Ore com intensidade nessa noite. Não vamos ter fundo musical hoje. O fundo musical pode ser as nossas lágrimas, a nossa oração, o coração aquebrantado. Começa a orar nessa noite. Glorioso Deus, em nome de Jesus nós nos colocamos diante da tua face. Ó Deus, em nome de Jesus, aprendemos hoje através da palavra que não existe outro meio de crescimento a não ser por meio da oração e da sua palavra. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós clamamos ao Senhor nesta hora. Pedimos ao Senhor, ó Pai eterno e soberano, que o Senhor, meu Pai, venha tocar em nossos corações por meio desta palavra. Meu Deus, a tua palavra no livro de Efésios 1, 13 e 14 diz que nós fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Meu Deus e Pai, nós estamos rendidos ante a sua presença. Nós nos rendemos, nós nos curvamos. Meu Pai querido, meu Pai amado, ao ver a obra do teu Espírito em nosso coração, ó Senhor, nós sabemos que a nossa convenção, ela foi real, e que muitas bênçãos nos esperam no futuro que o Senhor tem reservado. Ajuda-nos, ó Pai, a esperar pacientemente pelo dia no qual nós seremos salvos do pecado, da morte espiritual. Que possamos trabalhar enquanto, meu Pai, aguardamos neste mundo. Que possamos levar uma vida diligente em seu nome, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós nos curvamos diante da tua face. Nós nos prostramos diante do Senhor. Meu Deus, atenta para o clamor desta igreja. Atenta para a oração da tua igreja. Nós te clamamos agora. Senhor Deus, recebe a nossa oração. Senhor, não rejeita o nosso clamor. Senhor, recebe a nossa oração, que a nossa oração não seja impedida, ó Pai. Senhor Deus, aquebranta os nossos corações. Abençoa a tua igreja brasileira, desperta a igreja brasileira, os pastores. Desperta, Senhor, desperta a minha vida para a oração. Desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos, ó Deus. Desperta a tua igreja. Senhor Deus, nós nos rendemos e nos curvamos diante dos seus pés. Nós nos rendemos, ó Pai, diante da sua face. Nós nos prostramos, Pai, diante do seu poder nesta noite. Porque somente tu, Pai, és fiel.
Nós nos rendemos diante do Senhor. Visita, Senhor, aqueles que oram em casa, através da internet, através do rádio. Meu Pai, Alamandagassuri andalabaia, Uremedecaço e Alabadai, demandarai, e Alamanaço e Andarabanagassi andalamai. Meu Deus, estende as tuas mãos de poder, Senhor, sobre a tua igreja. Que nós vemos, ó Pai, o crescimento desta igreja através da oração e da palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, desperta-nos para a oração e para a tua palavra. Começa a despertar as multidões para ouvir a sua palavra. Começa a despertar as multidões para a oração, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs com teu poder e com a tua graça. Fica com teus servos e com tuas servas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos.